Olá, queridos, olá, queridas do canal O Português do Aurélio. Estou de volta, sou o professor Aurélio Menezes e hoje vamos retomar o nosso conteúdo Formação das Palavras. No vídeo anterior, nós mostramos exatamente a estrutura das palavras e todos os que integram as palavras. O radical, que é a parte que dá significado às palavras, o prefixo, que pode gerar uma nova palavra, o sufixo, que também pode criar uma nova palavra, e ainda temos o prefixo e o sufixo juntos, que também podem gerar novas palavras. Então, hoje, nós vamos trabalhar especificamente a formação das palavras, como ocorre o processo de formação das palavras. As novas palavras surgem na língua exatamente por meio desses processos. Hoje nós vamos conhecer, inicialmente, o processo chamado composição, a união de duas ou mais palavras que têm vida própria na língua e formam uma nova palavra, com sentido diferente, com significado diferente. E há dois tipos de composição: a composição por justaposição e a composição por aglutinação. Inicialmente, vamos conhecer a composição por justaposição, ou seja, as palavras são colocadas lado a lado, com hífen ou sem hífen, mas não tem qualquer alteração fonética. Não existe nenhuma alteração de som. Você não vai perceber um som diferente. E também, tanto faz, a palavra pode ter hífen ou pode não ter o hífen. Ela pode ser formada por justaposição. Vamos aqui ao primeiro exemplo. A palavra guarda-chuva. Guarda-chuva é uma palavra composta, portanto, formada por justaposição, pelo processo de justaposição. Temos aí o verbo guardar, guarda, e temos a palavra chuva, o substantivo chuva. É separado por um hífen. Essa palavra é separada por hífen. Por quê? Porque ela forma uma unidade semântica e gera um novo significado, com duas classes diferentes, e gerando um novo significado, ou seja, uma nova palavra. E também não há perda fonética, não se perde nenhum som. Guarda é guarda e chuva é chuva. E juntos você vai pronunciar da mesma forma: guarda, chuva, sem perda fonética alguma. Outro exemplo: passatempo. A palavra passatempo também é formada por justaposição. E também não se perde nenhuma letra, não há alteração de nenhuma letra, não há alteração fonética também. Passatempo junta o verbo passar mais a palavra tempo. Girassol, a mesma coisa. Você usa o verbo girar e a palavra sol. Só que nesse caso, você acrescenta a letra S. Nesse caso, você acrescentou a letra S. Girassol, dois S's, né? Então, nesse caso aí, houve uma alteração das letras, mas não houve uma alteração fonética. Pode até haver uma alteração da letra em algumas palavras, mas não haverá alteração fonética. Girassol alterou apenas o S, mas o som é o mesmo. Passatempo não perdeu nenhuma letra, não houve alteração de nenhuma letra e continuou o mesmo som, ou seja, a mesma fonética. Esta, portanto, é a composição por justaposição, tá certo? Justaposição, esse é o nome. E agora vamos ver como funciona a composição por aglutinação. As palavras se aglutinam e ficam com só acento tônico, tendo alterado a sua forma. Na aglutinação, há uma alteração da forma. Exatamente o contrário do que acontece com a justaposição. Aqui a forma é alterada. Vamos pegar aqui um exemplo.
exatamente para mostrar isso. É um exemplo muito conhecido, que é exatamente o exemplo da palavra planalto. Planalto. Como se forma a palavra planalto? Se forma plano mais alto. Quando se aglutinam as duas palavras, nós temos aí a perda de uma letra. No caso, plano alto, você teria que juntar o O mais alto. E aqui, no caso, um O desaparece. Então, fica planalto. Então, foi retirada, foi extraída a letra O e ficou apenas planalto, direto. Ou seja, houve uma aglutinação. As duas palavras se juntaram para formar uma nova palavra e houve aí uma alteração de sua forma. Na hora de escrever, a forma de escrever é diferente. Essa é a grande diferença. Outro exemplo que podemos citar, aguardente, que é outro exemplo bastante conhecido. Se forma pela palavra água mais a palavra ardente. Água mais ardente igual a aguardente, porque as duas palavras se aglutinam, se juntam. Qual é a diferença aqui? É que há uma perda da letra A. Você não repete o A duas vezes. Você não vai repetir o A. Então fica aguardente, sai o A de água e fica apenas o A da palavra ardente. Aguardente. Formando aí, portanto, uma palavra por aglutinação. Ou seja, alterando a sua forma na hora de escrever. A mesma coisa acontece com a palavra fidalgo, que significa filho de algo. Nós temos aí três elementos: filho, mais a preposição de, mais algo. Filho de algo. Então, juntando, nós temos a palavra o quê? Temos a palavra fidalgo. Fidalgo, que é uma perda aí de algumas letras, há uma perda e fica exatamente assim. Fi, perdendo lá o L, perdendo lá o L, H, e acrescentando aí o dal, né? O di mais o A. Então, que vai ficar fidalgo. Fidalgo, ou seja, filho de algo. Houve uma aglutinação e a palavra, o di desapareceu e ficou da. Então, fidalgo. Exatamente isso. Uma formação por aglutinação. Houve aí, portanto, uma alteração da forma na hora de escrever essa nova palavra, que significa, naturalmente, algo diferente. Portanto, são dois processos, esses aí são os mais conhecidos, dois processos de formação das palavras. Formação por composição por justaposição, não se altera a fonética, não se altera a fonética das palavras, a fonética é a mesma, o som é o mesmo, pode ser que altere até alguma letra, mas por aglutinação você altera a forma. Então você vai escrever plano alto, mas perdendo um morfema, perdendo uma letra. Aguardente a mesma coisa e fidalgo a mesma situação. Portanto, há uma alteração da forma. Já na justa posição não se altera a fonética, que é uma coisa bem diferente. Existe também uma coisa importante, que é a formação das palavras por derivação. Nós vimos aí por composição e agora nós vamos conhecer a formação das palavras por derivação. Ou seja, uma só palavra com vida própria na língua participa da formação de um novo termo. A palavra básica, se juntam o prefixo ou o sufixo. E aí você muda a classe gramatical, usa-se parte da palavra, elimina-se um fonema ou outro, e aí você tem a derivação. Mas vamos ao exemplo que fica mais fácil de entender esse conceito. Derivação por prefixo.
feita com acréscimo de prefixos. Exemplo, a palavra infiel. Acrescentei o prefixo in, a palavra fiel, e aí eu tenho uma nova palavra, que é a palavra infiel. E o que foi que formou? Como se formou essa nova palavra? Através do prefixo in. Em vez de fiel, infiel. Outro exemplo, desleal. Eu formei a partir do prefixo des, com a palavra leal, uma nova palavra, que é a palavra desleal. Portanto, eu tenho aí, nesse caso, também uma formação por prefixo, derivação por prefixo, porque essa palavra se derivou a partir dos dois prefixos, o prefixo in e o prefixo des. Agora, derivação por sufixo. Exemplo, a palavra simplesmente. Eu acrescentei ao simples o sufixo mente. Portanto, aí eu tenho uma nova palavra, que é a palavra simplesmente, que foi formada a partir do radical mais o sufixo mente. Tem uma nova palavra com um novo significado. Naturalidade. Eu tenho aí a palavra natural mais o sufixo idade, formando a palavra naturalidade. Portanto, uma palavra formada por sufixo radical mais o sufixo. A gente vai chamar de derivação sufixal ou então derivação por sufixo, que é a mesma coisa. E temos ainda a derivação do prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos ao exemplo. A palavra recebe o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Mas aí, quando retirarmos os dois, o prefixo e o sufixo, teremos ainda uma palavra conhecida da língua. Exemplo, infelizmente. Infelizmente, prefixo in, mais o sufixo mente. Mas se eu retirar os dois, eu fico com a palavra feliz, que é uma palavra que existe. Portanto, é uma derivação prefixal e sufixal, ou seja, por prefixo e por sufixo. Temos aí, portanto, esse exemplo. Outro exemplo, nós vamos colocar aqui, deslealdade. A palavra deslealdade é formada também pelo prefixo des e o prefixo idade, né? Mas se eu retirar os dois, eu continuo com uma palavra conhecida, que é a palavra leal. É uma palavra que existe no nosso vocabulário. Portanto, esse tipo de derivação é a derivação por prefixo e sufixo ao mesmo tempo. É uma coisa simples, mas é importante lembrar exatamente esse tipo de derivação. Por prefixo, derivação por sufixo e derivação por prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Lembrando que aí essa é a grande diferença. E agora vamos para outro tipo de derivação. A derivação parassintética. O que é isso? É quando a palavra recebe o prefixo e o sufixo também, porém, não existe na língua apenas com um dos afixos. Ou seja, se eu retirar o prefixo, a palavra que fica não existe. Se eu retirar também só o sufixo, a palavra que fica não existe. Ou então, se eu retirar os dois, a palavra que ficar também não existe na língua portuguesa. Ela não é uma palavra comum à língua, não está no dicionário. Exemplo, vamos aqui ao exemplo. O verbo enriquecer, prefixo em, mais o radical rico, mais ec, que é o sufixo, enriquecer. Se eu retirar o prefixo em, vai ficar a palavra riquecer, que não existe na língua. Não é uma palavra usada na nossa língua. Portanto, aí eu tenho uma derivação parassintética. Por quê? Porque eu retirei
um dos elementos, retirei o prefixo, ficou essa palavra enriquecer, que não existe na língua. Portanto, esse tipo de derivação eu chamo de parassintética. Se eu retirar o sufixo, a mesma coisa. Vou retirar o sufixo ec, vai ficar enrico, que também é outra palavra que não existe na língua. Vai ficar enriqu. É uma palavra que não existe na nossa língua. Portanto, caracterizada aí a derivação parassintética. Por quê? Porque quando eu retiro quaisquer dos elementos dessa palavra, a palavra que fica não é conhecida, não é usada na nossa língua. Por isso que a derivação é chamada de parassintética. Eu acho que ficou bem claro. Qual a diferença em relação à derivação por prefixo e sufixo ao mesmo tempo? É que no caso de prefixo e sufixo ao mesmo tempo, quando eu retiro um dos elementos, a palavra que fica é uma palavra conhecida. Mas no caso da derivação parassintética, a palavra é desconhecida. A palavra que fica é desconhecida. Ok? Vamos agora para outro tipo de derivação. A derivação regressiva. O que é isso? A palavra é criada por analogia, por semelhança, reduzindo a palavra primitiva. Por exemplo, verbos que dão origem a substantivos que indicam ação. Exemplo, ataque é uma redução do verbo atacar. Em vez de escrever atacar, eu escrevo ataque, o substantivo ataque. Embarque, em vez de escrever embarcar. Então, aqui eu também fiz uma redução. Em vez de escrever o verbo embarcar, eu substituo pelo substantivo embarque. A mesma coisa, resgate. Em vez de resgatar, eu substituo pelo substantivo resgate. Em vez de verbo resgatar, o substantivo resgate. Disputa, em vez de disputar. A mesma linha, segue o mesmo raciocínio. Esse tipo de redução eu chamo de derivação regressiva, ou seja, estou regredindo, estou reduzindo, neste caso, a palavra. Para facilitar a compreensão, para que o texto fique mais enxuto, para que fique mais claro, enfim, é sem dúvida um bom recurso da língua. Portanto, esta é a chamada derivação regressiva. Vamos agora para a derivação imprópria ou conversão. É a mesma coisa. Trata-se de quê? Trata-se de mudança da classe gramatical da palavra sem lhe alterar a forma. Não altera a forma, mas a classificação gramatical da palavra muda. Eu digo assim, o monstro emergiu da lagoa. Esse monstro aí é um substantivo. O monstro emergiu da lagoa. É um substantivo porque designa um ser. Mas quando eu digo enfrentei um congestionamento monstro, essa palavra monstro assumiu a função de adjetivo. Assumiu a classe de adjetivo. E antes era o quê? Era um substantivo. Por exemplo, o monstro emergiu da lagoa, esse monstro aí é substantivo. Mas quando eu digo que enfrentei um congestionamento monstro, essa palavra monstro passa a ser um adjetivo. Portanto, é diferente. Falavam alto. O adjetivo passou a ser um advérbio. Por exemplo, quando eu digo que estou falando alto, o adjetivo passa a ser um advérbio. Mas quando eu digo que ele é um homem alto, o alto é o próprio adjetivo. Ele é um homem alto, adjetivo. Mas se eu disser que falavam alto, esse alto passa a ser classificado como advérbio. Tá certo? Então essa mudança aí chama-se derivação imprópria. A mesma coisa acontece quando eu mudo o verbo para substantivo. Quando eu digo o cantar
é necessário, eu estou mudando o verbo cantar, estou dando ao verbo cantar a função de o quê? De substantivo, o cantar, porque eu tenho um artigo aí que é um determinante, o cantar. Portanto, ele sai da função de verbo, do verbo cantar, e passa a ser um substantivo. O não é originalmente o advérbio de negação. Mas quando eu digo o seu não me convence, o que é que eu estou fazendo? O seu não, ou então o não me convence, eu estou transformando o advérbio em substantivo. O não, ou o seu não me convence. Eu estou transformando esse advérbio em substantivo. Portanto, há uma mudança significativa, exatamente, que é a chamada derivação imprópria. É permitido? A língua permite? Permite. É um recurso da língua. Mas aqui é bom que a gente conheça que é apenas um recurso a mais. E para finalizar o nosso vídeo sobre derivação, vamos lembrar também da abreviação ou redução, que é um tipo de derivação. Exemplo, cine reduz a palavra cinema, que já é uma redução de cinematógrafo, tá certo? Pneu reduz a palavra pneumático. Moto reduz a palavra motocicleta. Foto reduz a palavra fotografia. Quilo reduz a palavra quilograma. Fone reduz a palavra telefone. Rebu reduz a palavra rebuliço. Portanto, nós temos aí o quê? Uma redução. Em vez de falar cinema, eu falo cine. Em vez de falar refrigerante, eu falo refri. Em vez de falar motocicleta, eu falo moto. Em vez de dizer fotografia, eu digo foto. Ou então, em vez de dizer telefone, eu digo fone. Então, portanto, é uma redução, é uma derivação por redução. Não confundir, não devemos confundir com a abreviação, que é outra coisa. Por exemplo, quando eu escrevo duas palavras, AV, para representar a palavra avenida, isso não é uma redução, é uma abreviação. Estou abreviando a palavra avenida. Quando eu escrevo doutor, DR, ponto, D maiúsculo mais o R minúsculo mais o ponto, eu estou fazendo o quê? Uma abreviação da palavra doutor. Portanto, neste caso, não é uma redução, é uma abreviação, ok? Então, portanto, são as diversas formas de derivação que nós estamos mostrando. E para finalizar, temos onomatopeia, que é uma palavra que imita sons, bem-te-vi, tic-tac, mugi, zum-zum, tum-tum, zum-zum, tum-tum, chape-chape, tic-tac. Quando houver essa palavra que imita sons, alguns sons, você vai chamar de onomatopeia. E tem também o hibridismo, palavras formadas com elementos provenientes de línguas diferentes. Exemplo, televisão, vem do grego tele mais visão, latim. Burocracia, vem do francês buro mais o cracia, grego. Petrópolis, vem do latim mais o grego polis. Portanto, isso é o chamado hibridismo. São palavras que se formam, que vêm oriundas de línguas diferentes e que também são uma forma de derivação. Portanto, este é o nosso conteúdo de hoje, é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenha sido útil a todos vocês, as diversas maneiras de formação das palavras, seja por composição ou seja também por derivação. Continue acessando o canal Português do Aurélio, deixem o seu joinha, deixem o seu like, proponha novos conteúdos, também toque o sininho, ative o sininho e inscrevam-se no canal.
Um grande abraço e fiquem com Deus.